Pessoal, vou começar a aula, né, que está previsto para iniciar às 18h45. Então, já se passaram 7 minutos. Vou dar uma tolerância aí de uns 10 minutos. Então, dentro de 3 minutos, eu vou iniciar a aula e deixo gravado, porque, como é aula remota, os alunos depois podem assistir. Então, vou dar só uma tolerância aí de 3 minutos, vou esperar uns 10 minutinhos para vocês, se tiverem que participar, né? Eu vou aguardar. Nós vamos continuar falando do tema variância, tá joia? É um tema muito extenso, então nós vamos prosseguir o assunto da aula passada. Para quem assistir essa aula remota posteriormente, cabe lembrar, né, que sábado vai ser sábado letivo, tá? Então, o horário de quarta-feira. As aulas vão iniciar às 8 da manhã, tá ok? Então, assim, quem assistir depois já fique sabendo, né? Provavelmente quarta-feira agora nós temos outra aula, a gente lembra novamente. Mas já estou me antecipando enquanto estou tendo tempo aqui. Bom, pessoal, então eu vou começar a aula aqui. Espero que depois vocês assistam ela, né, remotamente. Existe essa possibilidade, né? Então vamos prosseguir aqui com o tema que é a variabilidade no processo de produção. Tá joia? Então vamos lá. É a parte 2, né? Porque nós já falamos, é a primeira aula, mas é a parte 2 desse assunto. Eu estou continuando ele. Bom, nós já definimos, né, que a variabilidade de um processo é a oscilação da média ou do ponto que você definiu como ideal, né? Você definiu ou as normas foram definidas como ponto ideal de um processo, né? E representa um aspecto fundamental para o controle da qualidade, uma vez que quando se fala de qualidade, eu estou falando de qualidade do ponto de vista de quem produz. E do ponto de vista de quem produz, as especificações é um fator primordial de qualidade. Tá joia? Lógico que para o cliente outras coisas estão envolvidas. Não é só você fazer o produto na especificação, mas o produto ter durabilidade, ter uma boa aparência. Então, o conceito de qualidade do cliente é um pouco diferente do conceito de qualidade de quem produz, né? De quem produz, a preocupação maior é fazer o produto dentro das especificações e, com isso, né, reduzindo variabilidade desse processo. Tá? O que se espera de um processo é que ele funcione dentro de uma norma, né? Embora a gente sabe que nem sempre é possível, né? Porque existem causas que fogem um pouco do nosso controle. Então, por isso que existe uma variabilidade já esperada. O que é preciso nunca deixar acontecer é a variabilidade, aquela que pega a gente de surpresa. Bom, a variabilidade ela está relacionada a, a que pode ser materiais, métodos de trabalho, pessoas, né, meio ambiente, equipamentos, máquinas, condições inerentes ao processo, né? Então, por exemplo, ele está relacionado à não uniformidade das matérias-primas. Às vezes você compra de fornecedor diferente, né?
E a matéria-prima ela vem, então, diferente. As habilidades também fazem com que as variações possam acontecer. Às vezes você tem um trabalhador muito habilidoso e um outro nem tanto, né? Um com mais qualificação, o outro com menos qualificação. E dependendo, eu estou para te falar que até às vezes a estatura do, do, do operário pode às vezes influenciar, né? Dependendo do tipo de trabalho. Os equipamentos, né? Os equipamentos podem trazer alguns problemas, às vezes o equipamento vai ficando sucateado, vai estragando, então aí pode também causar essa variabilidade no processo. Então tem que diagnosticar, né? O que causou uma variabilidade que chamou muita atenção. Bom, gente, agora nós vamos falar dos limites, né? Da determinação dos limites, que são valores aceitáveis em um processo. Isso é primordial para o controle. Como é que eu vou controlar se eu não sei qual é o meu limite? Até onde pode variar e até onde não pode variar, né? Então, é necessário definir esse limite. Então, os limites aceitáveis no processo é o limite que a gente chama de limite de especificação, que é definido pelo mercado, né? Ou pelo órgão regulador. Dependendo do material, você tem uma atuação, né, uma influência do órgão regulador. Então, por exemplo, o Brasil ele tem um relacionamento aqui no Mercosul, ele exporta. Então, por exemplo, se ele vai exportar um produto para a Europa, ou mesmo aqui para a América do Sul, ele tem que entender como que aquele produto é exigido no outro país. Então, ele tem que fazer de acordo com as especificações. Assim como a gente tem a lei, por exemplo, aqui no Brasil, os brinquedos de criança não tem que ser pequeno, não pode ser pequeno, porque a criança engole, então já tem uma norma, né? Então, se algum produto importado, o Brasil importar, eles têm que seguir as nossas normas. Então, esses limites de especificação, muitas vezes é definido pelo órgão regulador, mas também pode ser definido pelo mercado, até para padronizar certos produtos. Tá certo? Bom, gente, essa variabilidade ela tem os seus limites de especificação. Tem o limite inferior, né? Bom, ela pode variar para baixo até aqui. E tem o limite superior, em que ele pode variar até um determinado ponto. Está entrando uma aluna? Boa noite. Eu comecei a aula aqui, Patrícia. Sabe por quê? É por causa do horário. Eu fiquei preocupado. E aí eu comecei a aula para deixar gravada. Aí depois, se você quiser assistir o início dela, eu estou falando aqui, é Patrícia mesmo, né? Eu estou falando aqui da variabilidade do processo. Que eles podem ter um limite inferior de especificação e limite superior, entendeu? Então, porque ainda estou falando da variabilidade, Patrícia, porque é um assunto muito extenso. Eu já falei na aula passada e estou dando uma sequência. Então, essa variabilidade do processo, ele tem ele é limitado. Você tem que definir até onde é aceitável a variabilidade desse processo. Então, você determina um limite inferior, olha, pode variar até aqui para baixo, ou pode variar até aqui para cima. Então, dentro desse limite, é aceitável a variabilidade do processo. Eu estava comentando anteriormente, Patrícia, eu vou voltar aqui, se eu conseguir, peraí. Tem hora que trava. Kelciane. Quer ver? Então, o limite que eu estava comentando aqui das especificações, ele é definido, ele pode ser definido pelo mercado ou pelo órgão regulador, entendeu? Como assim? Muitas vezes você vai fazer uma peça, um produto qualquer, e o órgão de regulador já define qual é o limite dele, principalmente quando a gente exporta, né? O Brasil tem relacionamento Mercosul, Europa, então tem produto que a gente tem que, para atendê-los, a gente tem que seguir normas, e às vezes normas internacionais, entendeu? Porque a gente tem que saber como que o produto é aceito lá. É igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, um produto para criança menor de uma certa idade, acho que de 4 anos para baixo, ele tem que ter um limite de tamanho, não pode ser muito pequenininho, para evitar que a criança, né, possa colocar na boca e engolir. Então já foi definido isso pelo governo. Então, se algum
país quiser exportar para o Brasil, ele tem que seguir os limites que nós definimos aqui, entendeu? Então, muitas vezes é definido pelo órgão regulador e outras vezes é definido pelo mercado mesmo, para padronizar produtos, né? Para as empresas já terem um padrão. Então, as próprias empresas já definem esses limites. Travando aqui. Oi, gente, queria desejar boa noite para vocês, tá? Vocês estão chegando. O que eu fiz aqui, o que eu estou fazendo Boa aqui, noite, Alexandre. boa noite. O que eu estou fazendo aqui é porque eu comecei a aula até sem aluno, que foi orientado, né, até pelo Israel para a gente falar assim, gente, se o aluno não aparecer, vocês gravam a aula. Eu fiquei na dúvida, né? E, e eu comecei a aula, tá? Mas o que eu falei aqui, eu vou retornar, não é nada demais, já é uma coisa que vocês já viram, que é o conceito da variabilidade, né? Eu tornei conceituar aqui, comentei que esse assunto ele é um assunto um pouco extenso, então a gente está voltando a falar dele, né? Então por isso que eu chamei de parte 2, é a primeira aula, mas é a parte 2 do assunto. Então já definimos variabilidade, estamos falando da variabilidade de processo, né, que pode ocorrer através de máquinas, métodos, mão de obra, matéria-prima, né? Pablo, tá bom? São aquelas variabilidades que podem, né, acontecer. Aí agora nós estamos falando dos limites, né? Os limites de especificação da variabilidade. Tem um limite que pode ser definido pelo mercado, pelo órgão regulador, tem um limite inferior de especificação e um limite superior de especificação. Então, até ali dentro desses limites, né, a variabilidade é aceitável. Mas ainda tem um limite de controle, esse é definido pela empresa. E, normalmente, ela é mais rígida do que os limites de especificação. Então, a empresa ainda ela reduz mais ainda o limite onde a variabilidade pode acontecer, a margem, né, de variabilidade. Então, ainda tem o LCI, que a gente chama de limite de controle. Entenderam? Então, o limite de controle é o caminho ali onde que a variabilidade pode acontecer, menos ainda, ele é mais rígido do que o limite de especificação. Tá? Até para... É mais ou menos assim, para a empresa trabalhar com uma margem, né? Se ela ultrapassar um pouquinho de limite de controle, pelo menos ela ainda fica dentro dos limites de especificação. Qual é o objetivo de estabelecer esses limites? Bom, eles são os controles internos de tolerância, né? Tem o objetivo de estabelecer controles internos com menor tolerância. No caso, o limite de controle, né, gente? Então, tem os limites interno de controle, inferior de controle, e o superior também, assim como tem o limite inferior de especificação e o limite superior. Então, ele fica sempre dentro do limite de especificação, ele vai ficar sempre menor ali, com uma margem menor. Bom, gente, agora que definimos o que é os limites, que definimos o que é variância, é hora de saber se o processo está dentro desses limites. E o mais importante agora é trabalhar com medições. Hoje nós temos a TI, que nos proporciona isso, né? Então, hoje é muito fácil obter informação. O mais difícil não é obter informação, o mais difícil é tomar decisões em cima de informação, né? Numa palavra assim em tom de brincadeira, em tom de brincadeira eu poderia dizer assim, quando você tem um relacionamento, casamento, por exemplo, o casamento dá muito indicadores de que está com problema, mas muitas vezes a gente não lê, né? Então, eu falo assim, fazendo uma comparação, acho que é uma comparação até meio boba, né? Mas assim, uma empresa ela não quebra de uma vez só, né? Ela vai dando indicadores que as coisas não estão funcionando, não estão funcionando. Se você não fizer nada, aí por isso que eu estou dando exemplo do casamento. Então, vamos supor, às vezes você já não... A sua mulher reclama que você não leva ela mais para passear, que você não leva ela para jantar, você tem péssimos hábitos, aí ela reclama. Então, um exemplo, né? Aí um dia ela vai embora, aí a gente fica assim, nossa, o que eu fiz, né? É só uma comparação meio maluca, mas o que eu quero dizer? Ela deu todos os indicadores que o casamento não estava bem, reclamando e tal, e a pessoa não ouviu. Então, é igual acontece, às vezes as empresas dão vários indicadores de que está com problema, e ninguém faz nada.
Ou então, fazendo uma outra comparação, igual quando a gente vai fazer exame, né? Exame médico, que aí o médico manda você fazer exame de sangue, aí faz um monte de pedido, né? E depois você entrega aquele exame para o médico, ele começa a olhar, né? O que ele olha? Os indicadores nossos de saúde. E tem os limites, né? Tem os limites de especificação também. É tanto a sua glicose, sua triglicéridos, enfim, né? Colesterol. Aí ele fala, olha, seu colesterol aqui está alto, tal, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Se você não fizer, não vai adiantar, entendeu? Então, não adianta só ter as informações, é necessário atuar nessas variações que ultrapassam, né, o limite, que são negativos, tá? Então, é hora agora da gente falar de indicadores. Bom, avançar na qualidade exige a avaliação periódica dos processos e melhorias. Então, por exemplo, se você quer uma empresa com mentalidade voltada para a qualidade, você tem que estar avaliando periodicamente os processos, tá? E o que acontece muito hoje aqui no nosso país é que a qualidade nossa está sendo negligenciada, e eu entendo até que vem acontecendo isso muito em função de crises que a gente vive, né? O Brasil, desde 2013, o Brasil está na corda bamba, né? Um ano antes da Copa do Mundo, e depois veio a Copa do Mundo, veio os protestos, depois o impeachment da Dilma, e até hoje a gente nós não encontramos o caminho. E aí é muito fácil para as empresas abandonar qualquer iniciativa de treinamento, de mudança de mentalidade. É a primeira coisa que as empresas cortam. Infelizmente, não devia, mas o que eu vou fazer? Eu não sou Deus, né? É na crise que a gente tem que investir, né? Mas como é que você vai colocar isso na cabeça do empresário que está vendo seu caixa ficar escasso, né? Então, a primeira coisa que ele corta, aí vai na sobrevivência. E a gente vive com esse problema. E aí a gente não avança na qualidade, não avançando na qualidade, a gente não amplia o nosso mercado externo, então a gente não é um país competitivo, nós não somos um país produtivo, e falar de qualidade é quase que, sabe, é quase que é, rezar assim, sei lá, nem sei o termo que eu posso usar, é um desafio. Então, assim, você falar de qualidade no nosso país, sempre com essa questão da crise. Tivemos uma evolução muito grande na década de 90, entendeu? Quando foi uma certa novidade, mas nós temos também um temperamento muito ruim de não ter constância de propósitos, né? Então, logo a gente abandona as coisas, a gente acha que não está funcionando. Tudo é uma certa ansiedade de viver num país que está sempre apagando incêndio. Então, é muito complicado. Eu vejo pessoas, no meu ambiente de trabalho, eu já trabalhei em indústrias, né? Aqui em Cataguases, trabalhei em indústria têxtil, implementei a gestão da qualidade, e a gente tem realmente uma personalidade, quando eu falo a gente, é a nível mesmo de cultura, tá? Cultural, de não acreditar, de desistir muito fácil, de ter uma ansiedade muito grande para resolver tudo. A gente não tem aquela. E eu sei, eu entendo que às vezes o próprio país não permite isso. Tudo é para ontem, né? Tudo é para ontem, para a gente. Então a gente não consegue avançar, né? Porque a gente não tem uma visão de longo prazo. E país que não tem visão de longo prazo é um problema. A gente, por quê? É um país que está sempre preocupado com o curto prazo. E é por isso que eu falei que eu entendo, porque o curto prazo é sobrevivência. Se você está preocupado em sobreviver, como é que você vai pensar em sonhar? É mais ou menos isso, né? Então, nós temos esse problema e vocês vão sofrer esse desafio porque vocês saem da faculdade com, sabe, com cheio de energia, cheio de vontade de colocar em prática, com vontade de mudar o mundo, né? Eu sei que acontece isso, tão novos, e aí consegue aquele primeiro emprego na área, né? Que é raro, é difícil, mas quando consegue, cara, e vocês vão conseguir, as portas vão se abrindo, às vezes não abre para alguns, demora um pouco, os outros abrem mais rápido, mas uma hora vocês conseguem estar dentro de uma empresa, estar gerenciando, estar sendo líder. E quando vocês atingirem isso, vocês vão estar cheios de energia.
E eu espero que o que eu falo e aqui, o que eu passo para vocês, possam perpetuar. Mas eu entendo também o desafio que a gente sofre, entendeu? No dia a dia, quando você pega pessoas que não têm a qualidade da educação que vocês têm, pessoas que não acreditam, né? Não acreditam nisso, pessoas que trabalham com má vontade, que existe muito, entendeu? Então, assim, é muito sofrimento, tem que ter uma perseverança muito grande, mas nós vamos conseguir. Bom, a empresa deve implementar sistemas de medição que fornecem informações confiáveis para a tomada correta de decisões. Hoje a gente não tem muito que preocupar com isso, porque as empresas hoje já compram sistemas prontos de medição. O importante é que seja confiável, né? É o primeiro passo, mas que também seja com informações que a gente precisa. Hoje em dia o computador está aí e o computador é muito bom por um lado, mas ele também, como o computador ele tem uma facilidade de passar informação, tem hora que eles até criam informações que se tornam até complexa para a gente, entendeu? E às vezes aquela informação básica você às vezes não consegue. E ele consegue criar informações. Eu vou dar um exemplo, uma vez eu prestei uma consultoria no supermercado. Uma época eu trabalhei de consultor, e aí eu peguei empresa também de produção, mas peguei supermercado. Eu tinha o rapaz lá, ele tinha tudo muito organizado. Ele tinha informação que ele nem sabia para quê, mas era muito interessante o estoque dele, o que girava mais, qual produto que girava mais. Ele não sabia lidar, entendeu? Até que eu expliquei para ele, ó, aqui mostra tudo. Qual produto que está girando menos para você atuar, entendeu? Aí que ele foi entendendo. Então, tem coisas que a gente também tem que entender, né? O sistema todo de informação. Agora, quais são os paradigmas, né, que prejudicam, às vezes, a gente adotar um sistema de medição quando a gente quer? Muitas vezes você pensa assim, não, vamos mudar o sistema, esse sistema aqui está muito já ultrapassado, aí vamos imaginar que vocês têm essa autonomia para alterar, entendeu? Às vezes contratar um outro sistema ou criar, né, um outro sistema que vai te atender. Às vezes você está precisando de uma informação que você julga que é crucial e você não consegue essa informação. Agora, olha como eu falei aquela hora dos desafios que a gente enfrenta muito desafio com os nossos liderados, né? Uma deles, os empregados muitas vezes vê a medição como uma ameaça, né? Se você vai começar a analisar peças defeituosas, ele já vai achar que você está vigiando ele, entendeu? Isso costuma, na moral do funcionário, prejudicar muito, né? Ele se sente ameaçado, acha que vai perder o emprego. Então, vocês não têm noção de como que isso afeta quando você quer criar processo de medição. Então, a medição, eles podem ver como uma ameaça. Outra coisa, às vezes a gente também, gente, acha que a gente tem que ter medições precisas. Lógico, se tiver, ótimo, mas a gente também não precisa de ter medições totalmente precisas. Às vezes uma medição que aproxima, né, de aproximar, já nos ajuda a tomar decisão. Não é sempre que a gente vai ter essa condição de ter medições precisas, tá? Lógico, não estou dizendo numa situação que é necessária medições precisas. Estou falando de um modo geral. Muita gente também, outro paradigma que prejudica, fala, basta um indicador. Tem gente que, né, acha que é frescura, acha que é burocracia, que é isso, eu preciso de um indicador tal, tal. Não. Às vezes você precisa de cruzar indicadores, né? Às vezes tem um indicador que está prejudicando o outro, né? Às vezes tem um indicador que tem uma ligação. Então não basta só um indicador. Outra coisa que é quando a gente fala em medir produtividade, a gente acha que só basta medir produtividade da mão de obra. Não é, entendeu? Até porque hoje, com essa tecnologia avançada, a mão de obra está ficando escassa lá dentro da empresa. Hoje as máquinas estão operando mais, hoje está tendo mais tecnologia, né? Está tendo menos mão de obra intensiva, né? Então, o processo de produção hoje está passando muito em cima de robótica, tecnologia, máquinas. Então, a produtividade não é só mais a mão de obra, igual a horas homem, né? Então, a gente tem que ampliar esse pensamento. Outro erro que a gente comete é achar que só medidas objetivas são confiáveis. Às vezes, vocês podem criar medidas subjetivas, por exemplo, a moral do funcionário, né, que pode estar impactando
né? Eu sei que é complicado você medir isso, mas às vezes é necessário você criar algumas medidas subjetivas, ou que a gente chama de qualitativas, né? Não só medidas quantitativas, mas também medidas qualitativas. E outra coisa que a gente comete o erro, a gente pensa que o padrão é o limite, né? O padrão não é o limite, porque senão você acomoda no padrão e você pode ir além do padrão para ser um novo padrão, né? É igual bater recorde, né? O cara corre, aí o outro vem e bate o recorde. Ou seja, se uma outra pessoa conseguiu, isso denota, né, que é possível conseguir. Então, se eu consigo produzir com 1h20, o Pablo consegue produzir com 1h10, é porque é humanamente possível. 1h10 passa a ser, portanto, o novo padrão. Então, não vamos chegar no padrão como o limite. Isso é muito comum de acontecer. Deixa eu passar aqui. Bom, um sistema de indicadores, ele ajuda a desvendar o relacionamento entre o processo produtivo e seus clientes, identificar o que se pode melhorar. Na verdade, a gente que trabalha muito na linha de produção e muito, né, o nosso próprio curso, né, engenharia de produção, a gente perde um pouco do cliente, né? O que realmente, porque a gente fica tão preocupado em atender as especificações, a trabalhar com o custo padrão, né? A trabalhar ali dentro do custo padrão, a seguir orçamento, padrões, normas, né? Então a gente fica muito preso. Mas todo o indicador, ele deve tentar entender o relacionamento entre o processo produtivo ao que o cliente deseja, entendeu? O certo é a empresa olhar para fora, tá? E esse olhar para fora, ele tem que chegar até o engenheiro de produção, né? Porque, igual eu falo, o engenheiro de produção, ele vive com tanto envolvido, né, em tantos problemas internos que acontece, e é natural, nós esquecemos o nosso papel, entendeu? Porque a gente acaba deixando isso para a área administrativa, para a área de marketing, para a área de vendas, acaba acontecendo. Então, se porque nós ficamos tão envolvidos com os problemas de produção que tem que sair, de produção que tem que entregar, de funcionário que falta, sabe? Aquela coisa que é sufocante no dia a dia da gente, e que a gente esquece das estratégias da empresa, de olhar a empresa para fora, entendeu? Olhar pela janela, não sei se vocês estão me entendendo. A gente deixa isso muito para a área administrativa fazer, só que isso é ruim, porque o fato de você não olhar para fora, você não aprende, você não identifica problema, você fica tão envolvido. É mais ou menos assim. Por que é fácil dar conselhos? A Patrícia está com problema, eu chego, eu falo um monte de coisa. Ah, Patrícia, olha só, por que você está assim? É porque ela está envolvida emocionalmente com o problema. A gente não está. Então, é muito fácil dar conselho, né? E a mesma coisa. Então, quando você está envolvido no problema, você, às vezes, tem mais dificuldade. Então, a pessoa que abre a janela, sabe o que o cliente quer, sabe o que a outra empresa está fornecendo, sabe que máquinas novas estão surgindo, você está atenado, está fazendo um congresso, está participando, entendeu? Está se aperfeiçoando, está fazendo cursos rápidos. Eu falo isso depois de formados, né? Então você acaba tendo mais possibilidade. É uma coisa interessante. Quando você foca demais no problema, mais dificuldade você tem, né? Então é importante você ter. Eu tô aqui dando umas viajadas, mas é importante você ter indicadores que identifiquem o que o cliente quer, entendeu? Não somente aqueles indicadores de especificação, de padrão que tem que ter, mas não só ele, entendeu? Então é importante ter os indicadores de fora da empresa, né? Para a gente também poder trabalhar com a visão do que o cliente considera como qualidade. Porque eu falei para vocês, no primeiro dia de aula, se não me engano, que nós temos dois conceitos de qualidade. A qualidade na visão de quem produz e na qualidade de quem compra o nosso produto. Então, é importante a gente ter a qualidade na visão de quem produz. Óbvio, nós vamos ter essa visão, mas é importante também ter a visão da qualidade de quem compra o nosso produto, para a gente produzir para atender. Tá? Por isso que todas as áreas da empresa hoje devem se conversar.
Bom, o que é importante saber sobre a elaboração de indicadores? Quais são os aspectos mais importantes que os clientes levam em consideração? Será que você, como engenheiro de produção, vai saber isso? Né? O que o cliente considera de importante quando ele compra um determinado produto? Às vezes é necessário ter uns indicadores desse. Né? O que é o chave para o cliente? Quando eu vou dar um exemplo, eu já falei isso aquele dia, né? Quando eu vou comprar uma pizza, eu quero rapidez, qualidade, rapidez, que a pizza chega quentinha, mas que entregue rápido. Então, são essas características que a gente tem que ter essa informação. Né? Então, o que vocês, como aluno, agora eu vou fazer uma pergunta, mas não é para ninguém responder agora. Eu vou fazer uma pergunta para reflexão. O que vocês, alunos, consideram como qualidade numa faculdade? Né? Um exemplo, professor, agora eu estou falando, mas né, cada um vai pensar por si mesmo aí. Eu acho a qualificação dos professores, eu acho também a tecnologia que a faculdade usa, entendeu? Então, o que o cliente, eu estou vendo vocês assim, lógico que eu não vejo vocês somente como clientes, tá, gente? Mas eu estou falando numa visão de negócio. Então, o que o cliente leva em consideração, né? Porque às vezes você está fazendo uma coisa que está consumindo muito seu tempo, mas que aquilo não é tão valorizado para o cliente. Então, é importante a gente ver isso. Agora, assim, uma vez que você identificou isso, o que o cliente leva em consideração, é importante você criar indicadores de qualidade nesse aspecto, que é o segundo quadrinho, né? Então, por exemplo, se o cliente considera que a entrega rápida é um indicador de qualidade, vamos então avaliar isso, vamos medir isso, entendeu? Outra coisa que é importante na elaboração de indicadores, os indicadores devem ser fáceis de coletar, gente. E outra coisa que não acho que nem está escrito aqui, mas que eu vou acrescentar. Se para coletar um indicador, o custo da coleta, o custo é muito mais gasto do que você está querendo apontar, nem merece, entendeu? Você criar indicadores. Então, os indicadores ele tem que ser barato, eles têm que ser fácil de coletar, fáceis, o outro quadro, fáceis de interpretar, né? Você bate o olho, você interprete. Devem ser sistemáticos e periódicos, isso aqui é uma coisa interessante. Eu vou dar um exemplo, eu sou avaliador da CPA aqui numa faculdade em Cataguases, mas é uma CPA que assim, é levada muito a sério. Eles encaram a seriedade. Só que está acontecendo um problema, entendeu? Eu já falei isso. Todo semestre eles estão alterando a forma de avaliar. Como é que eu vou ter um histórico? Entendeu? Então, uma coisa assim, indicadores, eles têm que seguir uma rotina, né? Um padrão. Porque senão você, a não ser lógico, que se houve uma modificação, igual agora, né? Agora nós estamos avaliando o ensino remoto lá na faculdade. Tudo bem, houve uma mudança. Mas eu estava comentando, a gente tinha um sistema de avaliação que os alunos iam, né, no laboratório e avaliava a professora, avaliava o curso e tal. Aí mudou. Aí parece que não deu certo, mudou para outro. Então, assim, eu falei, ó, perdeu. A gente agora tem que montar um banco de dados para você comparar, para você criar gráficos, para você criar planilhas. Então, os indicadores têm que ser sistemáticos e periódicos. E depois, o penúltimo quadro aí, indicadores devem ser de fácil visualização. É para isso que se cria gráficos, barras, código de barras, né? Pizza, gráfico em pizza, para você bater o olho e você visualizar. E o outro último item, que é o mais importante, resultados devem ser disseminados na empresa, tanto para o bem quanto para o mal. Os empregados têm que estar a par do que está acontecendo. Olha, a produção caiu, gente. Tá lá, ó. Olha lá no quadro. Ó, parabéns, a produção subiu, tá? Ó, o faturamento está caindo, ó, o faturamento está subindo. Então, esses resultados é importante ser repassados e ser informados, né? Ser disseminados. Acabou aquela era de reter informação por vaidade, porque eu sou chefe. Não, tem que abrir. Hoje todo mundo, você tem que entender que todo mundo é profissional, tratar todo mundo com profissionalismo.
Aí aquilo que eu falei aquela hora, né? Não adianta você ter o melhor sistema de medição, né? Ele é inútil se você não faz nada com as informações. Então não adianta. Sabe aquela pessoa acomodada? Pega os indicadores, olha, os indicadores estão ruins. Ele não faz, ele não age, ele não tem iniciativa, entendeu? Ou ele não encontra, ele não consegue entender qual ação que ele vai ter. Isso aí, gente, é o que é o mais complexo e é o que vocês vão mais sentir no mundo real. Então, eu vou pegar aqui a Vandérica aqui, porque é o nome dela está aparecendo aqui como exemplo. Ela assume um cargo, ela aprendeu tanta coisa na faculdade, né, nesses anos de curso. Aí, pô, ela vai trabalhar lá na área de qualidade, vai lembrar da minha aula e tal. Aí, ela vai cair numa situação que é muito complicada. Por exemplo, nós estamos falando de indicadores ruins, como calcula e tal. Isso ela aprendeu. Mas e quando ela pega um indicador ruim, o que fazer? Aí, professor nenhum fala assim, abertamente, porque é o mundo real. É você estar no mundo real. Aí você tem que trabalhar com as pessoas, entendeu? E aí, aquilo que a gente fala, identifica o problema, faz um diagnóstico, troca ideia, faz as técnicas, né, do método de análise e solução de problema, faz o PDCA, entendeu? Aí vocês têm que extrair da mente de vocês tudo aquilo que vocês aprenderam. Ah, mas é teórico. Não, mas agora coloca na prática. Vai lá, deu problema, o que fazer? Né? Os indicadores não estão bons. Os indicadores de produtividade nosso está péssimo. Vandérica, por que a gente é improdutivo? Por que a gente não está usando os recursos corretamente? Entendeu? O que a gente está fazendo que a outra empresa está conseguindo vender com um preço que é abaixo do nosso? O que ela faz que a gente não faz? É o mesmo produto, é um concorrente nosso. Tem, por que ela consegue vender a R$ 12, a gente só consegue vender a 15? Nós estamos perdendo cliente porque a gente está vendendo com preço acima do mercado, porque a gente não consegue baixar os nossos custos, entendeu? Ou ampliar nossa margem, né, de lucratividade. O que está acontecendo? Aí a André vai ter que pesquisar se está comprando matéria-prima no lugar errado, se a matéria-prima está vindo de baixa qualidade, está tendo desperdício, se a mão de obra está desqualificada na nossa empresa, se está tendo algum problema de relacionamento, até isso, né? Que eu falei de subjetivo, lembra que eu falei de subjetivo? Indicador subjetivo? Às vezes o relacionamento é ruim, às vezes tem um chefe ali que as pessoas não gostam de trabalhar com ele, e as pessoas vão sabotando, entendeu? Tem pessoas, tem de tudo. Eu tô aqui porque eu tenho 25 anos de empresa, então eu sei que acontece de tudo. Tem chefes que é intragáveis, que as pessoas, da domingo à noite, as pessoas passam mal de chegar segunda-feira, porque o cara faz é, assédio moral, entendeu? Então é complicado. Então isso pode estar afetando a produtividade. Às vezes tem máquinas novas, tecnologias novas, a empresa está comprando matéria-prima boa, mas a produção não sai, entendeu? Então tem muita coisa que é subjetivo. E aí é o mundo real. Vamos fazer o diagnóstico, vamos entender, né? Vamos perguntar, vamos conversar. É isso que a gente está falando aqui, né? Agora, gente, existe aí, eu estou trabalhando com dois aqui, tem mais, né? Tem os indicadores de produtividade, qualidade, financeiros, né? Tem um mundo, mas aqui peguei os dois para comparação. Os indicadores de produtividade, eles dizem respeito a como utilizar os recursos, o modo de utilizar os recursos disponíveis. Então, produtividade tem a ver com a maneira correta de usar os recursos, né? Sempre visando a otimização. E a qualidade diz respeito a satisfazer o cliente. Os indicadores de produtividade, eles medem a eficiência do processo. A eficiência está ligada a recursos, tá? Dinheiro, uso eficiente. A eficácia está em você fazer o que é certo. Entendeu? A produtividade tem um foco no esforço, né? Você se esforçar. E os indicadores de qualidade, ele tem um foco nos resultados. Né? A produtividade indica como fazer e a qualidade o que fazer. Os indicadores de produtividade faz certo as coisas.
A qualidade faz as coisas certas. Os índices têm, na produtividade, o denominador é o fator a ser avaliado. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E a qualidade expressa o grau de aceitação de uma característica e normalmente em porcentagem. Bom, indicadores de produtividade medem o esforço, eu falei agora mesmo, em fazer as coisas e relacionam o seu modo pelo qual são usados os recursos. Então, produtividade está muito ligada a como fazer e aos recursos que você utiliza para fazer. E lembrando que recurso é mão de obra, dinheiro, material, tecnologia, energia, tempo, tá? Tudo isso a gente chama de recurso. Nos índices de produtividade, o fator que desejamos avaliar deve ser colocado no denominador. Agora que eu falei que eu ia dar o exemplo, tá vendo lá? Eu quero determinar aqui os indicadores de produtividade por funcionário. Olha lá, produtividade funcionário. Então, o funcionário fica no denominador. Cadeira produzida por número de funcionário. Tá vendo? Eu não quero cadeira por funcionário. Então, ele fica no denominador. Já o de qualidade, estão relacionados à satisfação dos clientes ou se estão dentro das especificações exigidas no caso nosso da produtividade, né? Da área de produção. Além dos indicadores de qualidade, é possível medir resultados de um trabalho na ótica dos usuários e na ótica de quem produz. Então, ó, peças fora da especificação, tá vendo? Número de peças fora da especificação por total de peças produzidas. Aí você divide e multiplica por 100, que você vai achar em percentual. Entendeu? Bom, na segunda parte da aula, nós vamos estudar as normas que garantem a qualidade do processo. Aí vai ter uma atividade para vocês não ficarem mais passivos, tá? Então, assim, ainda falta uns 7 minutinhos, dá para a gente ainda continuar conversando aqui, embora a apresentação que acabou. Tá bom? Bom, gente, e tudo isso que eu falei, tentem levar isso para o mundo real de vocês, sabendo de que, na prática, as coisas são muito complexas, né? A gente lida com pessoas, a gente lida com pressões de tempo, a gente lida com pressões de concorrentes, né? E a gente hoje está cada vez sofrendo mais, né? Porque acabou a barreira. Hoje nós somos um país que está inserido aí no contexto do mercado internacional, então a gente lida com japoneses, italianos, espanhóis, com qualidade de mão de obra, educação com qualidade. Então, assim, para a gente da área de produção, nós temos muito que aprender. É uma coisa interessante, às vezes a gente fica vendo rede social e tem coisas que vale a pena, apesar de ser, a gente vê muita besteira, muitas vezes eu falo assim, gente, tem que parar com isso, que não acrescenta em nada. Mas tem hora que acrescenta. Você sabe que uma vez eu estava vendo a troca, como que uma prefeitura lá em Tóquio, o cara postou lá, tira uma árvore. Pô, você tem que ver, o cara chega com uma máquina, às vezes ele corta, tira aquela raiz com uma rapidez incrível, cara. Entendeu? Aqui, se bobear, você vai ter que entrar na enxada mesmo para tirar a raiz da árvore e cortar a árvore. Eles chegaram numa praça, eles tiraram. Vocês têm que ver, um dia eu vi esse vídeo. Outro foi também a limpeza da rede de esgoto. Então, assim, você vê como que a gente ainda tem que evoluir muito nesses aspectos tecnológicos, né? De investimento. Aí envolve investimento, envolve políticas econômicas, envolve tanta coisa que eu acho que a gente ainda vai passar por um bom tempo aí para a gente atingir essa competitividade. Mas a gente também tem que olhar o copo no meio, né? Tem país bem pior do que a gente, então a gente está ali no meio termo, a gente tem que aprender a fazer negócios com os países em que a gente está melhor, né? Não é tentar competir, igual você vai tentar competir com gigantes, você tem que competir com quem você pode estar ali na média. E outra coisa também, cada país, de uma certa forma, vai se especializando em alguma coisa, né? Tem isso também. Hoje, por exemplo, o Brasil investiu e deu certo em agricultura. Então, nosso agronegócio hoje é um dos melhores do mundo. Foi a especialidade do país. Entendeu? Então, tanto que hoje a produtividade do meio rural aí é louvável, entendeu? Mas foi um investimento, isso não foi de uma hora para outra, isso veio,
né? O Banco do Brasil financiando a agricultura, tecnologia, e gestão de qualidade também, né, na agricultura. Então, meus amigos, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer dar alguma opinião? Quer fazer um Deixa, comentário? Sim? Peter pediu pra você aceitar aí na aula, hein? Quem? Pedro. O Pedro? Não tá para, É, não tá para, deixa eu ver aqui, peraí. ele vai voltar na segunda. Acho que tá acabando. É porque já está acabando também. Não apareceu aqui mais não, tá? Ah, tá. Então tá bom, gente. Então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui e aí a gente entra já na segunda aula. Tudo bem? Beleza. Tá Tranquilo. bom. Um abraço para vocês. Valeu.